Oi gente, como é que vocês estão? Hoje vai ser um videozinho bem rápido, tá gente? Que eu vou trazer aqui pra vocês. É só pra falar um pouquinho sobre os meus lacinhos bola, tá? Teve algumas pessoas que me perguntou como que eu faço os meus lacinhos, que tamanho de fita que eu uso, enfim. Eu sei que já tem outros vídeos por aí mostrando como que faz esses laços, tá gente? Mas eu fico muito feliz quando vocês querem saber a forma que eu trabalho. É um sinal de que tá valendo a pena eu ter o meu canal aqui. Então já aproveita para continuar me ajudando, já deixa seu like, quem não é inscrito se inscreve no canal, tá? Deixa um comentário legal aí pra mim. Se tiver alguma coisa que vocês querem que eu traga no canal, comenta aí pra mim também, se tiver ao meu alcance, com certeza eu vou trazer, tá bom? Então vamos lá, gente. Para fazer os meus lacinhos eu uso moldes assim comuns mesmo, feito com papelão, tá? Eu mesmo risco ali, meço eles, recorto e é isso, tá? Aí tem vários tamanhos, tá? Tem os tamanhos maiores que são para cestas maiores e os menorzinhos, né? Para as lembrancinhas, para os kitzinhos menores. Eu trouxe aqui os tamanhos que eu utilizo. Até agora são esses tamanhos aqui. Eu tenho os pequenininhos que eu faço, ó, olha que fofinho que fica. Eu utilizo mesmo o de 6, que é o bem pequenininho, tá? Esse bem pequenininho aqui que eu coloco naquelas lembrancinhas. E daí tem o de 7 centímetros e o de 9 centímetros, tá? Aí os maiores são o de 12 centímetros, o de 14 e o de 17, que daí já são para aquelas cestas bem grandonas, tá? Esse aqui, inclusive, deixa eu só ver aqui mais ou menos, esse aqui é o de 14 centímetros, tá? É esse molde aqui que eu utilizo, ó, pra essa aqui, tá? Daí tem um pouco maior que esse, que é para cestonas grandonas, que é o de 17 centímetros. Eu anoto aqui, isso aqui já até faz tempo que tenho anotado, tá? O tamanho da fita que eu utilizo. Porque quando eu vou fazer os meus laços, às vezes eu tenho uma encomenda maior para fazer, eu não preciso ficar pegando a fita e enrolando aqui para eu saber se eu vou utilizar 8, 9 voltas. Eu simplesmente sei que para 9 voltas com molde de 9 centímetros, eu utilizo 1,80 de fita. Aí o que eu faço? Suponhamos que eu tenha lá 10 laços para fazer, eu já pego a fita métrica, já vou medindo o tamanho que eu preciso de laço. Eu tô sem a fita métrica aqui, mas né, vamos imaginar que essa régua seja fita métrica. Eu já vou medindo rapidão lá, por exemplo, 1,80, recorto e já vou jogando ali do lado. Depois é só ir lá e já fazer o molde de uma vez só, tá? Já colocar no molde e já fazer o laço de uma vez só. Eu prefiro assim, eu acho mais interessante. Eu deixei essa fita aqui já recortada para eu fazer o de 12 centímetros. Ou você faz ele assim, simplesmente o laço, ou você pode deixar aquelas perninhas penduradas, sabe quando fica duas perninhas penduradas assim? Então tem essas duas formas de fazer, tá? Eu não tenho nenhum pronto aqui com perninha, eu tenho só esses aqui e tenho outros prontos ali, mas nenhum deles tá com perninha, tá? Pendurada. Então, quando eu vou fazer sem a perninha, eu já começo daqui mesmo, ó. Suponhamos que eu vá medir a fita ainda, tá? Todas esse tamanho marcado aqui em todos os moldes é sem a perninha. Quando eu preciso ou eu quero fazer com aquela perninha pendurada, aí eu aumento o tamanho da fita. Só que aí eu tenho que medir de novo, ou eu aumento meio no rumo ali mesmo o tamanho, para poder deixar. Mas é como que você pode fazer. Se você não quer a perninha, você começa daqui mesmo, ó. Você começa daqui e vai dando as voltas que você precisa. Se você quer a perninha, então você começa aqui de baixo. Aqui eu vou fazer com 9 voltas. 1, 2, 9 voltas. E ainda sobrou um pedacinho aqui, ó. Porque às vezes na primeira medida, é por isso, gente, que não é interessante eu falar o quanto eu tenho anotado aqui para cada molde. Porque às vezes, ó, a primeira vez que eu medi aqui, deu certinho, agora já sobrou um pedacinho, tá? Então, às vezes, eu falando pra vocês que para fazer o meu molde de 14 centímetros, eu uso 2,80 de fita, às vezes, na hora que você fizer o seu, você já vai lá e recorta 2,80. E aí, às vezes, você aperta ele um pouquinho mais aqui no molde, já sobra fita e já é desperdício. Então, o interessante é que você faça a sua própria medida, tá? Então, eu vou cortar esse pedacinho aqui.
Os moldes grandes, o de 12, 14 e 17 centímetros, eu faço todos com a fita inteira, larga assim, tá? Os menores, o de 7, de 9 e de 6 centímetros, eu corto a fita ao meio, quando eu vou utilizar, porque eu acho mais bonitinho, eu acho mais delicado fazer o laço pequenininho com a fita mais fina em relação à espessura aqui, tá? Mas aí fica do gosto de cada um. Então, depois de dar as voltas aqui, eu aperto bem aqui, ó, essas duas partes para fazer um vincozinho. E retiro aqui do molde. Aí, eu vou recortar assim, ó. Eu vou fazer um Vzinho aqui, ó. Ó. Tá? Não se preocupem que aqui não arrebenta, só não vai cortar exageradamente fino, tá? E não muito largo também, senão depois fica ruim, acaba atrapalhando para fazer na hora de amarrar ele aqui, tá? Aí, aqui também. Não precisa fazer isso que eu vou fazer agora, mas eu faço, tá? Caso eu vá deixar as perninhas, eu não gosto de misturar aqui onde eu vou cortar, tá? Então, eu faço assim e corto. Porque daí depois eu gosto de cortar ela do jeito que eu quiser e ali ela vai acabar misturando, tá? Ela vai acabar sendo cortada também. Isso. Agora é só colocar essa perninha aqui pra dentro de novo. Aí eu abro aqui e levo de encontro as duas partes, tá? Essa com essa. E aí é só amarrar aqui no meio, tá? Ó. Aí é só amarrar aqui, depois amarro mais uma vez, dou um nozinho, beleza. Aqui a perninha, ó, já soltou aqui, tá vendo? Aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, de fora pra dentro, tirando um para um lado, outro pro outro lado. Um para um lado, outro pro outro lado. Um para um lado, outro pro outro lado. Vai fazer isso com todas as orelhinhas aqui do laço, ó. Agora aqui também. De dentro pra fora é o mais ideal, tá? Outro pro outro lado. Isso. Ó, olha só que lindinho. Aí aqui é só você cortar do jeito que você quiser. Ou você pode cortar assim, a perninha. Ou você pode cortar em Vzinho. Tá? Do jeito que você achar melhor, do jeito que você mais gostar. E tá pronto, gente. É só isso mesmo. Tem pessoas que fazem até mais voltas que isso. Tem gente que trabalha com 10 voltas pro laço grande, tá? Esse aqui, como eu falei, é o de 12 centímetros, tá? Aí tem o maior, de 14, dos meus moldes, eu tô falando, tá, gente? E tem o de 17 centímetros, que é maior ainda. Eu não gosto de ficar exagerando demais na volta, eu não vejo necessidade, tá? Tanto que os menorzinhos, o de 7 e o de 9, eu até faço 9 voltas também. E o de 6 centímetros eu faço 8. Aí o que que acontece? De repente um dia ou outro qualquer aí minhas fitas estão acabando, às vezes eu preciso fazer, sei lá, eu preciso fazer 10 laços com a cor vermelha, mas a minha fita vermelha tá acabando. Eu diminuo as voltas, tá? E nunca tive problema com isso, tá, gente? Se diminuir as voltas, vai ficar bonito do mesmo jeito, tá bom? A gente tem que aprender a trabalhar com o que a gente tem. Se você está às vezes com pouca fita ali, não, mas eu preciso fazer, eu não tenho tempo de comprar outra fita, ou eu tô sem grana mesmo e preciso fazer essa encomenda, então faz menos voltas, sem problema nenhum, faz um laço um pouco menor, não vai ter problema, sabe? Menor com menos voltas, eu tô dizendo, né? Porque às vezes você precisa daquele determinado tamanho para ficar legal. Então, assim, como eu falei, a gente trabalha com o que a gente tem, da forma que a gente pode.
O importante é não parar, né? Então é isso, gente. E aí, se você não quer a perninha, é só você cortar, ou se você fizer menor, como eu disse, se você começar por aqui, quando você pega a fita e começa por aqui, ele já vai ficar bem pequenininho, essas perninhas aqui, é só você diminuir um pouco mais o tamanho e ela vai ficar assim, sem perninha, tá bom? Gente, como eu falei, um vídeo rápido mesmo, só para mostrar como eu faço esses meus laços, tá? Eu pretendo trazer outros vídeos com outros tipos de laços que eu trabalho aqui nos meus presentes também. Se tiver alguma coisa que você queira saber em relação a isso, deixa aí nos comentários para mim, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo enorme para você e até o próximo vídeo.